Bom dia, graça e paz. Mais uma semana começando e nós estamos aqui juntos. E se você está aí, meu irmão, minha irmã, é porque a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã sobre a tua vida e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém? Senhor dos Santos, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado, ó Pai, por acordarmos nesta manhã e termos este ar para respirarmos. Obrigado pela água. Obrigado pela família, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor sobre as nossas vidas, Senhor. Em tuas mãos eu coloco a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco, ó Pai, a comunidade cristã que eu faço parte. Eu coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de contenda, espírito de vício, de prostituição. E que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja em nós, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando cada vez mais. Tenhamos uma semana, ó Deus, alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, e em continuidade às ministrações acerca da família, hoje eu quero falar sobre o amor conjugal. Amar como Cristo amou a igreja. E o texto que eu quero usar está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse versículo é um versículo chave num contexto da epístola de Paulo aos Efésios, né? Foi inserido em um trecho que detalha a responsabilidade conjugal cristã. Então a exortação de Paulo para que os maridos amem suas esposas é colocada em paralelo com o amor sacrificial de Cristo pela igreja. Isso é interessante demais, né? Por quê? Porque esse amor é caracterizado pela sua natureza sacrificial, santificadora e purificadora. E ele visa a glória da igreja perante Deus. Então Cristo é tanto o modelo quanto o meio pelo qual o amor conjugal é orientado e energizado e fortalecido entre o casal. O verbo grego utilizado aqui para amar, usado, é o amor agapau, que mostra um amor ativo, incondicional, né, de qualquer escolha. Não é apenas um sentimento, mas uma decisão de agir para o bem do cônjuge, para o bem da pessoa amada. Então, dentro disso aqui, o primeiro ponto que eu quero destacar é a natureza do amor cristão. Então, dentro da natureza do amor cristão, eu quero falar agora do amor sacrificial. O amor sacrificial, ele é essencialmente o que Cristo demonstrou ao dar sua vida pela sua igreja. E o que isso significa? Para o marido, isso significa um compromisso com o bem-estar da esposa, colocando as suas necessidades acima dos próprios desejos ou conforto. Amar sacrificialmente envolve um desprendimento pessoal, ou seja, dar de si mesmo, né, que pode ser expresso em atos cotidianos de bondade e de consideração. Não basta falar, tem que demonstrar. O amor demonstrado é o amor sacrificial, né? E tem aí nesse sentido aí desse amor sacrificial, nós temos o amor santificador. Cristo, ele amou a igreja de uma forma que leva à sua santificação. Similarmente a isso aí,
os maridos devem amar suas esposas de forma que as encoraje e guie no crescimento espiritual. Ou seja, isso implica nos dois estarem vivendo juntos a liderança espiritual no lar, porque é um amor santificador, é um amor que santifica a casa, o lar, estarem juntos, sabe? E sacrificial, santificador, e nós temos o purificador. A purificação na Igreja de Cristo é levada pela palavra. É um paralelo também aqui de relacionamento conjugal. Ou seja, o amor de um marido deve ser purificador. Ou seja, promover um ambiente de honestidade, de transparência e de integridade. Então isso apoia uma relação onde ambas as partes, ou seja, os cônjuges, trabalham juntos na remoção de falhas e no fortalecimento mútuo do caráter cristão entre os dois. E então, vendo isso aí, o amor sacrificial, o amor santificador e o amor purificador, aí nós vamos agora para o segundo ponto, que é o papel do marido como um líder espiritual. Mesmo no amor, existe a liderança, sabe? E o marido, ele deve liderar com amor. Porque a Bíblia diz, Efésios 5, 22 em diante ali, que o marido ele é o cabeça da mulher. Mas ele deve agir com amor. Então, quando ele age com amor, ele vai refletir a liderança de Cristo, que é marcada por servidão e sacrifício. Servir o próximo. Quem é o próximo no casamento? É o cônjuge. Quem é o próximo do marido? A sua esposa. Quem é o próximo da sua esposa? O seu marido. Às vezes, um exemplo, cuida-se de pessoas na igreja, cuida-se de pessoas na comunidade, mas o cônjuge não cuida do seu cônjuge em casa. Que adianta? Então, essa liderança de amor envolve uma liderança que não é autoritária, mas que exemplifica a humildade de serviço. Sabe? Então, tem que haver esse cuidado. Eu tenho que cuidar primeiro da minha esposa, dos meus filhos, e agir como Cristo amou a igreja. Eu vou ajudar um monte de pessoas lá fora e não vou abençoar minha esposa. Não, está errado. Isso está errado. Em casa, briga, confusão. Fora de casa, é santo. Não, isso está errado. Nutrindo e cuidando. Nutrir e cuidar são aspectos práticos do amor de Cristo pela igreja e também do amor que o marido deve ter pela esposa. O que significa isso? Significa promover o crescimento e proporcionar um suporte incondicional, principalmente nos momentos de dificuldade e na busca pelos objetivos mútuos. Quais são os objetivos do casal? É só um que tem objetivo, o outro não? Carne da mesma carne, osso do mesmo osso, só se separariam depois com a morte. Mas hoje nós temos muitos valores mudados, principalmente entre os casais, nos lares, né? E após a nutrição e o cuidado, nós temos a proteção e a provisão. Assim como Cristo protege e provê para a igreja, o marido é chamado a ser o protetor e provedor. Eu já comentei sobre isso aqui. O homem ele é o caçador, é o que traz a presa, é o que traz o alimento. Então essa provisão também não é apenas só material, mas também emocional e espiritual. Ele dá o suporte, ele dá a proteção. Por isso que ele tem que ter o provedor e o protetor. Ou seja, ele vai ter um lar, ele vai prover um lar seguro.
principalmente onde a fé deve florescer. Simples assim. Outro ponto é vivendo o amor no cotidiano, no dia a dia. E nesse ponto nós precisamos identificar e saber usar a comunicação e ter cuidado com a vulnerabilidade. Então a comunicação tem que ser importantíssimo entre o casal. É aquele telefone ligado um ao outro. Só o cônjuge tem um número desse telefone. É uma comunicação que envolve todos os sentimentos oriundos de Deus para o casal. Tem que ter a confiança, tem que ter a proteção, a provisão dessa comunicação. E vulnerabilidade são situações que se levantam que torna tudo fraco entre o casal. Então existem atitudes que eliminam a vulnerabilidade entre o casal. O marido não pode ficar vulnerável longe da esposa, a esposa não pode ficar vulnerável longe do marido. Tem que haver esse fortalecimento. E a comunicação ela é imprescindível para esse fortalecimento. O marido não pode sair de casa brigado com a esposa, nem a esposa sair de casa brigado com o marido. O marido não pode sair de casa magoado com a esposa não pode sair de casa magoado com o marido. Porque aí cria-se a vulnerabilidade. Perdão e graça. O perdão e a graça elimina diretamente a vulnerabilidade. Ou seja, a imitação do amor de Cristo no matrimônio requer um compromisso com perdão contínuo e também a extensão da graça sobre o casal. Sabe, aquele amor de Deus sobre o casal. Como é que o casal busca o amor de Deus? Orando junto, lendo a palavra junto, louvando e adorando a Deus junto. E tudo isso que eu falei para vocês vai gerar um crescimento mútuo entre os dois crescerão juntos. Você já deve ter ouvido histórias de casais que quando eles casaram, não tinham nem uma cama para dormir, não tinham uma casa para morar, e hoje eles têm patrimônios, isso e aquilo, têm os filhos bem cuidados, estão nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque houve um crescimento mútuo, porque o perdão e a graça foram as ferramentas dadas por Deus que eles utilizam e continuarão utilizando. E o perdão e a graça destrói qualquer sentimento negativo à união do casal. Perdão e graça. Então, eu quero concluir aqui dizendo que o apelo de Paulo aos Efésios, ali no capítulo 5, versículo 25, ressoa através dos séculos como uma poderosa lembrança do chamado transcendente aos maridos cristãos. Eu que sou casado, tenho minha esposa, meus filhos, sabe? A viver esse amor incondicional. Está condicionado. Amor incondicional é você estar de uma maneira condicionada a servir o teu cônjuge, a tua esposa, marido. Eu já conto para vocês a minha história aqui, eu já falei várias vezes, né? Minha esposa ela é professora, eu sou aposentado da Marinha, mas trabalho em outras áreas, mas nos dias que ela dá aula, eu não assumo compromisso. Eu faço o almoço, ela chega em casa, o almoço está na mesa. Ela chega, lava o rosto, lava as mãos, senta, almoça, depois eu lavo a louça. Eu recolho o lixo. Meu filho, quando ele está em casa, ele faz isso, mas quando eu faço, né? Isso é exatamente o que Paulo está cobrando do marido. É o amor que condiciona você a servir a tua esposa. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Te dê uma semana alegre, abençoada e próspera.
E lembre-se, o marido tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Por ela, Cristo protege a igreja, mas por ela também se entregou. Aquele que protege o lar, defende o lar sobre todos os ataques do maligno. Amém? Então, meu querido, que Deus te abençoe. Tenha uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus.